Mano, o Almirante Kizaru finalmente chegou em Egghead, deixando o Luffy do Chapéu de Palha assustado. O One Piece finalmente voltou do hiato, esbanjando a animação. Então simbora ver tudo o que aconteceu no episódio 1124 de One Piece. O episódio começa com o Luffy metendo louco pra cima dos Gorosei, se apresentando como Monkey D. Luffy, o homem que será o próximo rei dos piratas. O Sop fica maluco, perguntando o que o Luffy tava pensando o que tava fazendo. O mesmo fala que pegou o Dr. Vegapunk como refém, e se eles quiserem salvar a vida da York, eles devem ordenar que o navio da marinha deixe a costa da ilha. A York estava desesperada pedindo ajuda pros Gorosei, achando que o Luffy iria mandar ela pra cidade do pé junto. Os figurantes da marinha não conseguiam acreditar que o Luffy era tão cruel a esse ponto. A notícia já havia se espalhado e chegada aos ouvidos do Fofocalizando. Além do Luffy ter desafiado os Gorosei, ele estava zombando das autoridades. O presidente Lula pergunta se ele é o Luffy do Chapéu de Palha e quem estava vivo lá dentro, o ferido. Inocentemente, o Luffy fala que algumas pessoas ficaram muito feridas, mas logo foi impedido pela Robin, que desligou a ligação. Bom, ele pergunta do porquê ela fez isso. A mesma responde falando que informações são uma arma que não deve ser fornecida para seus inimigos. O Luffy diz ter entendido, mas agora os navios vão embora. Mas o Sop fala que as coisas não funcionam muito bem assim não, coitado é inocente. Enquanto isso, o velho Saturno fala que há 3 coisas que ele deve proteger. Primeiro, a segurança da York, o Punk Record e a usina de energia capaz de criar chamas matriarcas. Todo o resto pode ser descartado. Isso no pior cenário possível, é lógico. Afinal, eles não podem perder de vista suas prioridades. Para esse velho, humanos não passam de lixo. Eles se reproduzem rapidamente, mesmo depois de serem quase dizimados. Enquanto isso, a York estava reclamando, falando que tem um acordo com os 5 anciões. E caso eles encostem um único dedo nela, eles irão destruir toda essa ilha junto com eles. O erro dela foi ter citado a ilha de Ohara, deixando a Nami pistola da vida, dando uma varada na cara da York que fez crescer um calombo enorme. Se pega no crânio, racha. A Nami pergunta como ela se atreve a falar uma coisa dessa na frente da Robin. Essa reação inesperada da Nami deixou ela feliz. Enquanto aos seus ferimentos, ela já estava muito melhor, graças ao melhor médico do bando. Pô, o Chopper ficou muito feliz, mas chamou ela de boboca. O Dr. Vegapunk chegou ali para agradecer. Afinal, se não fosse por eles, a York teria tirado sua vida naquele exato momento. O Chopper fala que não teria conseguido sozinhos. Enquanto eles fugiam dos Serafins, esses trouxas apareceram bem na hora certa. Bom, mas eles estavam procurando pelo Zoro, mas foram tão patéticos que acabaram sendo salvos pelo próprio Zoro. A Lilith estava caindo no choro, coitada. Vários dos Vegapunks foram de terra na cara, mas o Pitágoras estava vivo, o bichinho. Eu acho que esse é o Pitágoras, não sei. Enquanto isso, o Sop estava tentando entrar em contato com os agentes no subsolo, que estavam festejando e agradecendo ao bando do Chapéu de Palha. Afinal, foi graças a eles que todos saíram com vida. Mas o maluco pede para que tirem eles dali. Mas isso aí já é pedir demais, o Sop fala. Então eles pedem para que ao menos possam ir para outro lugar. Eles não conseguem relaxar com a presença dos Serafins. Bom, o Sop fala ter achado que os Serafins estavam do lado deles. Eles falam que sim, mas estão com medo deles perderem o controle e matar todo mundo ali. O Sop pergunta se eles estavam seguros e o Vegapunk confirma que sim. As esferas de bolha são feitas do mesmo material dos escudos de bolha dos pacifistas MK3, que refletem até mesmo tiro de canhão, criadas a partir da energia do mar. A arma perfeita para prender usuários de Akuma no Mi. A Mini Hancock fala que não precisam ter medo deles, afinal nenhum deles recebeu ordem para matá-los. O Frank, com sua voz nova, que eu particularmente gostei. A outra era muito extravagante, me julgue. Bom, mas muita gente fala que isso que, né, fazia o personagem ser quem ele era. Eu não discordo. Ele agradece a pequena Hancock por ter desfeito a petrificação. Pô, o Vegapunk fala que isso é estranho. Ela não havia sido programada para fazer isso. Tímida, ela fala como o Luffy havia lhe pedido para ajudar a salvar seus companheiros. Pô, o Jinbei fala que a Hancock de verdade é dura na queda, mas se derrete igual um gelo pelo Luffy. O mesmo aparece ali para agradecer a pequena Hancock, que já ficou toda tímida. Graças a ela, a Lilith foi despetrificada, e a Nami conseguiu usar sua arma para capturar todos os Serafins. Ela também salvou o tarado do Sanji, e o Luffy fica agradecido, deixando ela derretida de paixão. Ela pergunta se o Luffy estava dizendo que amava ela. Dito isso, o sistema de comunicação havia sido restaurado, mas o domo da fronteira ainda não abre. Isso porque York protegeu usando uma senha, e seu cérebro já não estava conectado ao deles. É lógico que ela não vai contar como é a senha. E a Lilith tenta encher ela de porrada, mas foi impedida pelo Pitágoras. Se a barreira não for desativada, basicamente é impossível fugir da ilha, mesmo depois do plano deveras inteligente do Luffy. Mas com certeza o governo mundial não queria facilitar essa fuga. Cedo ou tarde os ataques irão começar. Murmurando, Luffy fala que havia 4 feridos e 2 Vegapunks mortos. Nesse momento ela entrou, a gata, a diva, falando que todo mundo tava lascado. Há cerca de 100 navios de guerra com 30.000 soldados ao todo. Além do Almirante Kizaru tá na ilha. O Sanji não perde a chance de gadear uma gatinha. A navegadora do bando fala que o log pose ainda não havia registrado o sinal, mas a agulha de Wano estava apontando para o noroeste. O Vegapunk fala que essa é a ilha de Elbaf. O Luffy e o Sop já ficam
ficaram animados. Próxima parada é a Terra Prometida, a Ilha dos Gigantes. Felizmente, o navio do Chapéu de Palha estava no topo da ilha, com os navios da marinha ao longo da costa. Mas por sorte do destino, o navio está ao lado do Mega Force 1. Eles podem usar o robô para sobrevoar o cerco da marinha. Todavia, esse robô só consegue sobrevoar o espaço aéreo dentro de Egghead. Logo em seguida, eles irão cair em queda livre. É aí que entra o Frank. Ele fala que logo após sair do espaço aéreo, eles irão utilizar o canhão explosivo do Sunny para voar ainda mais longe, em torno de 1 quilômetro de distância. Pô, o Vegapunk pergunta como é que ele consegue voar tão longe assim. Lógico que é usando Coca-Cola Zero. Rapidamente ele começou a fazer vários cálculos matemáticos em seu cérebro de maçã. Então foi decidido. Eles irão utilizar o Mega Force 1 e a Lilith vai levar o Chapéu de Palha até o seu navio. Mas primeiro eles devem desativar o domo da fronteira. E é aqui que o bagulho fica maluco. 3 Vegapunks analisando infinitas possibilidades de senha. O Frank, o Luffy e a Bonnie irão até o Sunny junto com a Lilith, dando início à Operação Fuga Iminente. Eu não sei vocês, mas eu encontrei o meu One Piece. Beleza, o negócio aqui é o seguinte. O navio deve ser movido até a parte de trás da ilha. A barreira deve ser desativada a qualquer momento. Para que eles consigam fugir, o ataque inimigo não pode chegar até eles. Essa também é a primeira vez que a Lilith sai de dentro do laboratório. O Frank fala que isso não é uma excursão de escola. Já o Luffy fala que eles irão precisar de muito mais comida. Bom, a Bonnie apoia com toda certeza. Pensa numa dupla que come. O Sanji vai trabalhar por 24 horas seguidas só fazendo comida. O Luffy fala que agora ela tá de bom humor. Isso é medonho. Antes ela tava querendo matar o tiozinho da maçã, mas agora ela mudou de ideia. E também passou a noite toda chorando, a coitada. Enquanto isso, o trapaceiro do Luffy passou todas as informações possíveis pra marinha. A cena corta pro Kizaru se encontrando com o velho Saturno. O Chapéu de Palha tava falando como se estivesse no controle da parada toda, quando na verdade eles estavam presos lá dentro. O Saturno fala que o domo da fronteira é um sistema de defesa a laser, e o Kizaru é feito de luz. Facilmente ele pode adentrar. Todavia, há um bom amigo dele defendendo o Vegapunk. É dito que ele pode passar por cima, mas o almirante não quer humilhar um homem que tá determinado a impedi-lo. Além disso, o Sentomaru pode ordenar as armas feras e os 40 pacifistas que afundem os navios da marinha. Dito isso, ele sabe a localização da usina de energia. Afinal, Rob Lucy é um homem muito capaz, o miserável. As frotas estavam prontas para o combate. Tem até um maluco aqui com 5 gogó, pescoço de quebra-mola. Enquanto isso, o Luffy tava se divertindo, mal sabe ele que a festa vai feder. O Kizaru já mandou seu Yata no Kagami, saindo batendo na velocidade da luz. O Sentomaru deu a ordem aos pacifistas. Logo, Kizaru foi visto cortando a cidade em forma de um raio de luz. O homem com a melhor defesa do mundo bloqueou seu primeiro ataque, causando uma enorme explosão. O tremor foi até mesmo sentido na parte superior da ilha. O Luffy logo ficou com medo. Alguém muito forte havia chegado. Mano, Kizaru entrou em Egghead e não só passou pela defesa impenetrável do gordinho Kung Fu, como também passou pelo sistema de defesa do Dr. Vegapunk. Agora a porcadaria vai descer solta, hein? É aqui que o filho chora e a mãe não vê. Almirante vs Yonko. Finalmente, o Luffy vai ter sua vingança depois daquela humilhação de 2 anos atrás. Beleza, o episódio começa com Kizaru saindo no braço contra o Sentomaru. Não ironicamente falando, mas ele tava conseguindo defender os golpes do Kizaru. Talvez ele esteja pegando leve, não sei. Largou uma bicuda e ele foi jogado para trás. Usando o golpe da palma da mão de Buda, o Kizaru foi mandado para trás. Ele fala que o Sentomaru continua o monstro de sempre. Ou mesmo fala que ele vai permitir que o Kizaru passe dali. Eles partem pro ataque, os dois se colidem e uma explosão é sentida até na costa da ilha. Os navios estavam posicionados e prontos. O Kizaru já estava em terra firme, saindo no soco. Eles devem se preparar pro ataque inimigo. A vice-almirante Gótica já estava tomando a frente. Os canhões desceram chumbo nos pacifistas, impedindo que eles efetuem o contra-ataque contra a marinha. Todavia, um dos navios foi atingido por um leão marinho gigante. Uma arma fera da marinha que desceu a mordida e explodiu o navio. Acabou não, outro navio foi destruído por outra arma fera. Até um rato nariz de broca apareceu ali. Com esse ataque, a marinha sofreu várias baixas. Os soldados random estão querendo descer a bala nas feras, mas logo apareceu um hipopótamo colossal. Nessa hora não passava nem Wi-Fi. Sorte deles que o vice-almirante com gogó de quebra-mola apareceu e desceu o pancadão na fera mecânica. Rapaz, o bicho é forte. O pacifista tentou descer o chumbo, mas foi parado pela gótica da marinha. Com 2 golpes, ela destruiu o pacifista. Todos os vice-almirantes haviam desembarcado
focado na ilha. Agora eles só precisam chegar ao laboratório no topo da ilha, acima das nuvens. Enquanto isso, o Usopp tava vendo tudo que tava acontecendo na ilha inferior. O Vegapunk fala que enquanto o Sentomaru estiver no controle dos pacifistas, a defesa da ilha vai ser inabalável. O Usopp pergunta se foi por isso que ele veio para derrotar o gordinho Kung Fu, o almirante Kizaru. Rapaz, todo mundo ficou apavorado, o cara traumatizou geral ali, viu? A York fala que é o fim deles, tá todo mundo acabado. O Zoro manda que ela fique de bico fechado. O Luffy tá de canto, planejando alguma coisa esse corno. O Brook tá com medo, 2 anos atrás eles não tiveram a menor chance contra o almirante Kizaru. O Zoro nunca pensou que iria ver ele novamente nessa ilha. O gordinho Kung Fu tava dando golpe da palma do Buda. Facilmente o Kizaru desviou. O Vegapunk tá desesperado. Ele nunca imaginou que o Sentomaru iria ter que lutar contra o Kizaru. É uma batalha difícil e ele não o culparia se ele tentasse fugir. Mas ele tem que manter o foco pra descobrir a senha logo. Mano, o gordinho Kung Fu só consegue ver raio de luz. O Kizaru mandou ele se render de uma vez e largou a bicuda. Ele defendeu, mas foi arremessado pra trás e colidiu contra a parede. O Kizaru mandou logo seu Yasakani no Magatama. Uma sequência de disparos foram efetuados. O Sentomaru conseguiu fugir. Ele fala que sentiu muito, mas fez uma promessa com o Luffy do Chapéu de Palha. Pô, o Kizaru pergunta quando foi que ele começou a fazer essas promessas com piratinhas. Ele pegou seu machado de corta-pão enquanto fala que qualquer aliado serve. Isso se ajuda a atirar que ele quer proteger dessa ilha. Partiu pra cima e encaixou um corte perfeito, dividindo o Kizaru em 2. Mas eu acho que ele esqueceu que o Kizaru é feito de luz e não imbuiu o machadão com o hack do armamento. No passado, eles receberam um alerta sobre ursos selvagens nessa ilha. O Vegapunk estava esperando que seu novo dispositivo, que ele havia desenvolvido, pudesse ajudar. Todavia, eles ficaram de cara com o moleque gordinho que havia quebrado os ursos na porrada. O Kizaru acha aquilo estranho. Foram chamados para caçar urso, mas um gurizinho derrotou todos eles usando sumô. O tiozinho da maçã fala que ele é forte e pergunta de onde ele veio. Ele fala que as pessoas da sua aldeia são fracas e ele as odeia. Portanto, ele decidiu que não iria mais voltar pra lá. Mas na verdade ele foi expulso. Pô, ele fala que é forte e sequer sente fome. Mas ele quer trabalhar pra ganhar dinheiro pra comprar bolinho onigiri. Moleque engoliu um dragão. Todo mundo ficou debochando dele porque ele tava com fome. O Kizaru fala que ele é uma graça. Ele havia dito que queria trabalhar. O Vegapunk fala que ele deve confiar bastante na sua força física. E convidou ele pra ser seu guarda-costa. Ele aceitou, não tinha nada melhor. Nessa época ele chamava o Kizaru de tio. Ele pediu pro tio Kizaru ensinar ele como proteger o vovô Vegapunk. Ele fez o melhor pra ensinar o Sentomaru, mas a sua defesa é tão forte quanto a dele. O Sentomaru recebeu um tiro a queima-roupa. O moleque colidiu contra o chão e explodiu. Uma boa parte da ilha foi destruída com o impacto da explosão. Pela cara do Kizaru, ele não está nada feliz com o resultado dessa batalha. Usando o comunicador dos pacifistas, ele informa que seu comandante estava inconsciente e que sua missão agora havia mudado. Eles devem batalhar com o navio da marinha para afundar as armas feras. A ordem foi dita e recebida. Eles começaram a destruir as armas feras da marinha. O vice-almirante que ainda estava a bordo notifica que as ordens dos pacifistas foram sobrescritas. De fato, é um grande desperdício afundar essas armas. Mas se houver uma escolha óbvia, se a escolha são os pacifistas. O velho Saturno também quer saber sobre o relatório dos danos dos últimos minutos. Enquanto isso, no Punk Record, o Usopp avisa que o Sentomaru havia sido abatido. O Sentomaru era forte, mas o Kizaru não tem piedade. Tá na frente, ele passa por cima mesmo. O tiozinho da maçã começou a chorar. Ele precisa desativar o sistema de defesa o mais rápido possível. Eles não podem permitir que os esforços do gordinho Kung Fu tenham sido em vão. A York fala que ele pode esquecer, afinal ela também é um Vegapunk. Cara, essa parada aqui vai ser difícil, né? Um Vegapunk vai ter que superar sua própria genialidade. O Sentomaru tava arregaçado no chão. O Kizaru é feito de luz pura. Facilmente ele consegue atravessar a barreira de laser da ilha. O Narigudo fala que deu ruim então. Facilmente ele pode chegar até o Punk Record. Da última vez ele sozinho acabou com a raça do bando do Chapéu de Palha por completo. O Kizaru fala que já tava com saudade do bando do Luffy. Em alta velocidade ele avança cortando os céus em forma de um raio de luz. Enquanto isso, um robô gigante estava carregando o navio do Chapéu de Palha. O Frank fala que eles devem fugir o mais rápido possível, assim que a barreira foi desativada. Até agora tava indo tudo conforme o planejado. O navio iria ser carregado até a parte de trás da ilha. A Bonnie e o Luffy estavam aproveitando o tempo para encher o bucho. Afinal, saco vazio que não para em pé, o vento leva. Pô, o Frank pergunta por que eles estão comendo numa hora dessas. É um momento decisivo e eles estão enchendo o bucho. Cara, de repente a sirene começou a tocar muito alto. A Lilith fala que era um alarme de emergência. Ela pensou que esse lugar fosse impenetrável. Mano, Kizaru finalmente havia entrado no Punk Record. Ele fala que há 3 coisas que ele precisa proteger: a usina de energia, o Punk Record, a York e, se possível, um bom amigo. E a coisa que ele precisa destruir: Dr. Vegapunk.
O Sop avisa que o Kizaru invadiu o domo. O Luffy ainda estava lá fora, deu ruim. Eles tentam avisar pelo Dendemushi. O Vegapunk avisa que não irá desativar a barreira até que o navio esteja reposicionado. Parece que ele descobriu a senha. Mano, o traidor do Rob Lucy atacou o Vegapunk no momento de distração. Ele deu uma dedada no tio da maçã. Sorte que a Steels passou na frente e recebeu a dedada do Lucy. Mano, a coitada caiu desacordada com essa dedada braba. Todo mundo ficou chocado com essa traição. O Sanji, que é discriminado pela Toei, pegou a arma de bolha e protegeu ou prendeu o menino girafa. Afinal, Rob Lucy havia abandonado ele. Rapidamente, o Zoro correu para salvar o Vegapunk da outra dedada. Os dois chocam suas espadas. Rapaz, a batalha aqui vai ser braba. Ele ficou todo empolgadinho com a chegada do almirante. Parece até um cachorrinho com a chegada do dono. Ele fala que o Kizaru está do seu lado e por isso todos eles serão eliminados ali e agora. Falou o cara que não tancou um Serafim. O Zoro, vendo que o prédio não iria suportar essa batalha entre os dois, arremessou o Lucy contra a parede e saiu arregaçando concreto. É aqui que o Triguinho chora e o governo não vê. O Kizaru estava observando tudo lá de cima e percebeu um robô gigante correndo pelo meio da ilha. Desce na tela, ele percebeu do porquê o navio do Chapéu de Palha não estava na costa da ilha. O Frank vê o almirante da marinha e já fala que deu ruim e pergunta o que o Luffy vai fazer agora. Mas o moleque já havia sumido do nada. Deu uma de Homem-Aranha e saiu voando até o Kizaru, que já estava preparado para reduzir o navio a... cinzas. Ele nem teve tempo de expressar saudades. Já tomou um chute fabuloso do Luffy na caixa dos peitos. O episódio termina com o Luffy falando que de 2 anos pra cá, eles ficaram 100 vezes mais fortes. O próximo episódio, a pancadaria vai comer solta. A Toei tá se superando, hein? A animação desse arco tá impecável. Esse chute do Luffy foi fabuloso. A galera só não tá gostando do menino gado tá sendo excluído do anime. Eu confesso que nem tinha percebido essas mudanças. O Sanji tá sempre sendo usado como comédia e isso não é de agora. Mas é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. O Gorosei Saturno finalmente chegou em Egghead. E agora o Luffy do Chapéu de Palha vai ter que lutar contra um Gorosei e um Almirante ao mesmo tempo. O Zoro tá lutando contra o Rob Lucy para impedir que ele consiga matar o Vegapunk, enquanto o Sanji, o Frank e o Dr. Vegapunk estão correndo contra o tempo para conseguir salvar a Bonnie. Sem mais enrolação, bora ver tudo o que aconteceu nesse episódio 1127 de One Piece. Ele começa com o Luffy agarrando o Kizaru na sua forma gigante. Ele quase pisou geral, inclusive a York. O Kizaru fala que ele tá bem grandinho, mas agradece se ele deixar que ele faça seu trabalho. O Luffy fala que não vai rolar e começa a girar o Kizaru com tudo que tem, o arremessando a quilômetros de distância, bem acima das nuvens do Punk Record. Todo mundo que tava embaixo ficou impressionado, principalmente o Brook, afinal essa havia sido sua primeira vez vendo a nova forma do Luffy, se bem que ele não tem olhos. Ele teve um calafrio na nuca, mas a Nami chegou pra ajudar ele, dando um pescocrânio no Kukuruchi. Ela fala que eles devem correr antes que seja tarde demais. O Chopper avisa que eles devem levar a Robin com muito cuidado, e a beldade da Stussy também. O Etsu fala que eles têm mar que vai facilitar o transporte. Todavia, o tio da maçã ficou assustado com o que ele havia visto na tela do computador. A Bonnie estava viva, mas estava muito ferida. A Atlas ativa sua mochila jato com a intenção de descer até lá embaixo para retomar o controle dos pacifistas. Caso contrário, assim que a barreira for desativada, o Punk Record será destruído. O Etsu fala que é uma ótima ideia. Afinal, não existe autoridade maior do que o Vegapunk nessa ilha. Quem controla os pacifistas vence a batalha. Mas o tio da maçã manda que ela espere. Ele fala que vai junto com ela. O Sop menciona que isso é basicamente suicídio. A Marinha estava fazendo de tudo para matar o velho da maçã, e tudo que ele deve fazer é ficar a esperar. Foi aí que ele notou o Dendemushi e tentou fazer contato com o Frank. Ele fala que a Bonnie estava lá embaixo. O Frank fica surpreso por ela ainda estar viva. Afinal, ela levou um baita chute do Kizaru e saiu torrando na barreira. Rapaz, o Vegapunk ficou boladão. Como é que um adulto igual o Frank permitiu que uma garotinha levasse um chute de um almirante? O Frank assume a culpa e fala que vai salvá-la. Todavia, o tio da maçã já havia se decidido. O Edson é capaz de desativar a barreira, então ele vai salvar a Bonnie. O Sanji estava ouvindo tudo do outro lado da linha e estava queimando em raiva. Ele fala que se for pra salvar a Bonnie, pode contar com sua ajuda. O Jinbei já havia pegado todas as bagagens do Dr. Vegapunk. Dito isso, eles irão pra saída dos fundos. O tio da maçã fala que não tem tempo a perder e deixa todo o resto por conta do Edson. O Frank tá se sentindo meio culpado. Se ele tivesse se movido mais rápido que a luz, teria conseguido salvar a Bonnie da ofensiva do Kizaru. Como ele tá meio pra baixo, a Lily deu uma motivada nele. Ela vai cuidar de todo o resto, então ele pode fazer o que deve ser feito. Dito isso, ele partiu e a Lily menciona que não consegue acreditar que o Luffy do Chapéu de Palha conseguiu derrotar
matar um almirante. Orgulhoso, Franky fala que seu capitão jamais será derrotado. Enquanto isso, a coitada da Bonnie quase foi pega pela marinha. Ela nota que ele também é muito perigoso e decide voltar para sua forma original. Um soldado que havia ficado para trás foi o primeiro a ser atacado pela Bonnie e toco de gente. O marinheiro atingido foi transformado em um guri. Pelo caminho, a Bonnie saiu acertando vários outros marinheiros sem qualquer chance de defesa. Facilmente ela desvia e contra-ataca. Todavia ela foi descuidada e acabou tendo sua identidade revelada. Ela voltou para sua forma adulta e começou a atacar os soldados da marinha frente a frente. Ela estava dando conta, mas acabou sendo agarrada. Usando o poder da sua fruta, ela conseguiu sair, desviando até de uma bala de rifle e em pouco tempo ela acabou com um batalhão inteiro sozinha. A notícia logo havia se espalhado e foi ordenado que os soldados ficassem longe do centro da cidade. Afinal, a Bonnie estava por lá. Eles devem encontrá-la o mais rápido possível. A coitada estava só o pó da rabiola. Ficou assustada quando ouviu o marinheiro gritar falando que havia encontrado. Ela pensou que foi ela e se abaixou só esperando a desgraça vir. Todavia não era ela, mas sim o Sentomaru, que estava arregaçado na calçada, totalmente queimado. Depois que a Bonnie foi chutada pelo Kizaru e colidiu contra o domo da fronteira, ela atravessou e despencou lá de cima em queda livre. Todavia, antes de colidir contra o chão, ela foi salva pelo Sentomaru. Antes de apagar completamente, ele ordenou que a Bonnie fugisse o mais rápido possível, pois a marinha estava chegando e o negócio aqui vai ficar feio. Agora ela não sabe o que deve fazer e se pergunta se conseguiria ficar escondida até tudo passar. Enquanto isso acontecia na parte inferior da ilha, o Zoro estava caçando o gato do mato na parte superior. O Rob Lucy estava se escondendo igual rato com medo do gato. Ele manda que o Zoro deixe ele fazer seu trabalho, mas isso não vai rolar não. E muito menos adianta ele ficar se escondendo. Mesmo que ele se movimente constantemente, dá pra saber onde é que ele tá, por conta do cheiro de bicho no ar. O Lucy ataca e o Zoro defende. Ambos começam uma troca rápida de golpes, sendo o início da luta bastante equilibrado. Até que o Zoro recebe uma dedada e é mandado pelos ares. Sem perder tempo, o Lucy tenta novamente encaixar outro golpe, mas foi rapidamente bloqueado. Outra rápida troca de golpes envolvendo o hack do armamento. Até que o Zoro decide virar um helicóptero, fazendo o Lucy girar igual um peão, colidindo contra o chão e explodindo nas nuvens. O Luffy estava assistindo tudo lá de cima. Ele pergunta se o Zoro precisa de ajuda, mas ele fala que não precisa não. No momento ele deve focar apenas no Kizaru. Cara, a luta do Zoro contra o Luffy estava bastante equilibrada, mas isso é porque o Zoro estava pegando um leve com o gatinho do mato. Era só um aquecimento e ele pergunta se isso é tudo que ele consegue fazer. E é bom ele não esperar ter uma chance de lutar novamente contra o seu capitão. O Luffy ri enquanto fala que não é nada mal para um imediato de um imperador do mar. Ele acha que vai conseguir matar o Zoro com essa briguinha feia. Ah, e parece que ele reconheceu o Luffy como Yonkou. Alguns episódios atrás ele não estava aceitando isso. O maluco do Kizaru até hoje voa. Passou aqui por casa poucos minutos atrás. Até sendo arremessado, o cara é estiloso. Ele percebeu que iria acabar caindo dentro do mar e usou seu Yasakami no Magatama para disparar vários feixes de luz em direção ao Punk Records. Mano, o Luffy, um piscar de olhos, se viu cercado por incontáveis cópias do Kizaru. O susto foi tanto que ele entrou dentro de uma nuvem. Lógico que o Kizaru foi atrás dele. Todos os seus clones estavam atacando ao mesmo tempo, usando espada de luz pura. O Luffy, usando um estilo de luta punho do bêbado, conseguiu desviar de quase todos os golpes sem nenhum ferimento. Mano, o que é que tá acontecendo aqui? O Luffy deu um chute giratório que fez toda a nuvem, incluindo os clones, desaparecerem. Rapidamente ele percebeu que não havia funcionado. Por que não usa o hack do armamento? O cara sabe que ele é do tipo loja e não usa o hack do armamento. É pra não matar que é isso, Oda. Rapidamente ele percebeu que não havia funcionado. O Kizaru junto com seus clones disparam vários raios de luzes. O brilho incandescendo nos olhos estava ofuscando a luta. Sem ter muito o que fazer, ele decide voltar para sua forma gigante, acertando facilmente os clones de luz. Todavia isso não funciona porque ele não tá usando o hack do armamento. Aí você me diz que nessa forma do Gear 5 ele consegue usar o hack do armamento sem precisar mostrar o hack do armamento. Se fosse assim, o Kizaru não ia conseguir virar Logia na hora do acerto do golpe. O Kizaru fala que quanto maior o alvo, mais fácil fica para acertar. Ele só não esperava que o Luffy ia mandar um assopro e um peido no processo. Mas os clones se agarraram numa árvore, se impulsionando para frente, segurando um no outro. Que porra é essa? O Luffy começou a fugir porque ele não sabe qual deles é o verdadeiro. Todavia era um plano para fazer todos eles ficarem juntos em um único lugar, dando um chute poderoso capaz de atravessar todos eles de uma única vez. E novamente ele não tá usando o hack do armamento. Ele pensou que havia acabado, mas logo percebeu que o verdadeiro Kizaru havia capturado o narigudo. Essa cena aqui é nostálgica, hein? O Brook mandando o Kizaru largar o Usopp. Só que dessa vez ele não tá humilhado debaixo dos pés. Mas ele fala que isso é estranho. Ele quer saber onde tá o Vegapunk. Do nada o tio da maçã saiu de dentro do laboratório dirigindo um carro. O Luffy ficou assustado, mas logo atrás dele tava o Sanji. Ele percebeu que havia alguma coisa de errado e perguntou do porquê o Vegapunk estava tão chateado. Ele não respondeu, mas a Atlas havia deixado que ele entrasse dentro do veículo. Ele só precisa se forçar pra dentro. O Luffy grita perguntando o que ele estava fazendo. Ele deve ficar dentro do laboratório, caso contrário irá ser morto. E foi dito e feito. Kizaru disparou um ataque
poderoso contra o Vegapunk. Todavia, o Luffy simplesmente comeu o ataque. Confesso que eu não esperava por isso. Bom, o Frank voltou até onde a Lily tava. Ela deve usar o Frank Shogun pra carregar o navio, enquanto ele vai pegar uma carona no Vegapunk. Cara, o Luffy virou uma balada humana, uma lâmpada de LED gigante. A luz tá saindo pelos olhos, filho. O Edson desativou a barreira da fronteira, permitindo que o Vegapunk passasse, e logo em seguida reativou. Eles estavam caindo em queda livre, mas o carro é capaz de andar nas nuvens. Os soldados lá embaixo perceberam que quem estava no veículo era o tio da maçã. Os pacifistas estavam preparados para descer bala, mas a Atlas saiu e deu a ordem, mandando que todos os pacifistas eliminassem os soldados da marinha. A ordem foi dada e ela foi recebida. Logo, os pacifistas começaram a atacar os soldados da marinha, e o episódio termina com ele. O Saturno havia chegado em Egghead, e o próximo episódio veremos a transformação da Akuma no Mi desse velho maldito. O Saturno finalmente pisou em Egghead, causando caos e destruição por toda parte. Uma presença sobrenatural deixou todo mundo na ilha extremamente apavorado. O Luffy, com sua genialidade em combate, conseguiu acabar com Kizaru usando seu novo golpe, e a Bonnie, em um ato de desespero, partiu pra cima do Saturno, lhe desferindo um golpe no peito. Então bora ver tudo o que aconteceu nesse episódio, que entregou tudo e mais um pouco e foi absolutamente cinema. Como vimos no episódio passado, a Atlas assumiu o controle dos pacifistas, fazendo que eles atacassem os soldados da marinha. Toda a ilha foi coberta por inúmeras explosões, enquanto os pacifistas avançam continuamente. O Vegapunk continua descendo da nuvem ladeira abaixo. O Frank pergunta do porquê eles estavam descendo em linha reta. Desse jeito, a queda vai ser feia. Todavia é dito que essa nuvem tem a propriedade de se mesclar umas às outras, e os pneus do Vegapunk são feitos do mesmo material das nuvens. Mudando de assunto, ele manda que a Atlas comece a procurar a Bonnie. Entretanto, por algum motivo que eu não sei o porquê, ela começa a gritar como se a Bonnie fosse escutar alguma coisa lá de baixo. O Sanji então decide se concentrar, ativando sua expansão de domínio, radar humano. Dentro dessa expansão, ele consegue localizar toda e qualquer mulher dentro de um raio de vários quilômetros. Com isso, ele conseguiu encontrar a Bonnie. A Atlas não acredita, afinal ela não consegue ver nada além de soldados da marinha. Já o Dr. Vegapunk decide acreditar nele, mesmo sendo um radar de pura presunção. O Sanji agradece, mas esse carrinho Michuruca é muito lento perto do seu coração impaciente. Então ele decidiu partir sozinho em busca da Bonnie, que estava se mantendo escondida do alcance dos pacifistas. E ela ficou feliz ao descobrir que eles estavam novamente do seu lado. Todavia, de repente, ela foi atacada por um vice-almirante da marinha. Ela sacou uma pistola que estava jogada no chão enquanto estava sendo alvejada pelos soldados random. Ativando sua habilidade na pistola, ela disparou contra os soldados. Entretanto, eles não sofreram dano físicos, mas sim alucinações psicológicas. Um deles quase que literalmente se transformou em uma caveira. O medo e o desespero levou eles a perder a consciência. A Bonnie aproveitou a chance para fugir o mais rápido possível, mas no meio da fuga ela foi parada por um dos pacifistas. Ela fica se perguntando do porquê, afinal eles haviam ficado do seu lado. Uma vice-almirante que estava sentada nas costas do pacifista menciona que ela tem um total controle daquela criatura, independente da hierarquia. Isso porque ela consegue dirigir tudo que monta, graças à fruta do passeio. O objetivo dela é tirar a vida da Bonnie para que os seus subordinados voltem ao normal. O pacifista se prepara para atacar enquanto a Bonnie estava travada, lembrando do seu pai. O pacifista dispara e uma explosão acontece. Por sorte, o Sanji conseguiu chegar a tempo de tirar a Bonnie da reta do tiro. Ele havia ouvido tudo e agora sabe que o Kuma é o seu pai, mas ela deve entender que os pacifistas não são seu pai de verdade. O papo tava bom, mas logo eles foram atacados por outro vice-almirante. O Sanji conseguiu desviar e salvar Bonnie no processo. Ele precisa fugir dali o mais rápido possível. De repente, os pacifistas começaram a sair no soco. O Vegapunk finalmente havia chegado e ele trouxe os pacifistas para dar conta dos soldados da marinha. De volta ao Punk Record. A Robin estava sendo cuidadosamente colocada dentro da maca. Finalmente havia chegado a hora de partir, todavia a Stussy disse que iria ficar no laboratório. Ela ainda tem um trabalho que precisa ser feito. O Edson, a primeiro momento, fica meio confuso, mas com o olhar de determinação da Stussy, ele decide aceitar sua escolha. A Nami ficou preocupada, mas decidiu confiar na garotona. Mais tarde, todo mundo se encontra. Enquanto isso, nas proximidades da ilha de Egghead, o Saturno finalmente havia ficado de saco cheio de tanto esperar. Ao mesmo tempo que o Zoro ainda estava lutando contra o Rob Lucy. Ele ainda estava brincando enquanto o gatinho estava dando tudo de si na luta. Ele fala que não adianta resistir, afinal o Zoro não tem força suficiente para derrotá-los. Enquanto logo acima estava acontecendo um show de luzes. O Kizaru continuou com sua sequência de ataques contra o Luffy, enquanto o mesmo estava desviando e rindo ao mesmo tempo. Ele fala que tem seus motivos, mas o Luffy não tá nem aí pra isso. O Lucy tenta atacar o Zoro pelas costas, mas seu ataque foi bloqueado. Ele fala que tá todo mundo lascado, mas o Zoro manda que ele vá avisando quando qualquer coisa acontecer. O Kizaru finalmente ficou de saco cheio e ele não vai ficar perdendo tempo, caso contrário não vai conseguir completar sua missão, dando um chute na velocidade da luz. Mas o Luffy simplesmente desviou usando o pé dele como apoio pra se jogar pra trás, enquanto fala que sua missão é impedir que o Kizaru consiga completar sua missão.
atenção. Ou mesmo fala que assim não vai dar e simplesmente saiu fugindo da luta. Logicamente que o Luffy foi atrás dele, quando de repente a calmaria tomou conta da ilha. As ondas do mar cessaram. A expressão do Luffy e do Kizaru mudaram, do Zoro e do Luffy também. Até o Chopper, que estava dentro do laboratório, travou. A Nami perguntou o que havia acontecido, mas nem ele mesmo sabe. Uma presença sobrenatural havia tomado conta da ilha. Nuvens negras esconderam o azul do horizonte. O vice-almirante logo percebeu o que havia acontecido. O Saturno havia sumido da sua embarcação, quando de repente uma voz ordenou que todos os pacifistas parassem. O Vegapunk não sabia o que estava acontecendo e a Atlas tentou novamente dar suas ordens aos pacifistas. Todavia foram negadas. Os únicos na hierarquia com autoridade acima do Vegapunk são os 5 anciões. De repente uma explosão acontece. Um enorme redemoinho de fogo mudou completamente o clima na ilha. Um pentagrama de invocação havia aparecido. O haki que dele emanava destruiu tudo ao seu redor. As nuvens que antes eram negras se tornaram vermelhas. Uma ordem foi transmitida para todos os soldados que estavam dentro da ilha. Um dos 5 anciões estava a caminho de Egghead e ninguém abaixo do posto de Komondoro poderia vê-la. Uma grande explosão acontece, transformando Egghead em escombros. O Vegapunk se pergunta se realmente um dos 5 anciões havia vindo até a ilha. O Frank pergunta quem são eles e a resposta foi simples e direta. Eles são as maiores autoridades do mundo. No pentagrama, uma enorme criatura começou a surgir, revelando a verdadeira forma da Akuma no Mi do Saturno. Um dos soldados, tomado pelo medo, chamou ele de monstro e acabou sendo morto pelo seu haki. Finalmente, depois de muito tempo, esse velho pisou em terra firme. Esse é São Saturno, o guerreiro da ciência e da defesa. Um dos 5 astros anciões, a autoridade máxima do governo mundial. O Kizaru aproveitou aquele pequeno momento de distração para tentar matar o Vegapunk. Todavia, ele conseguiu desviar no último segundo, mas as nuvens foram desfeitas e eles caíram em queda livre. O Frank percebeu que o Luffy havia finalmente aparecido, e o Kizaru acha que ele já tá chegando no limite da sua forma. Enquanto despencava em queda livre, o Frank pediu para que o Luffy fizesse alguma coisa. Foi dito e feito, ele encheu seu corpo de ar. Todavia, o Kizaru não quis pagar pra ver e disparou contra o Luffy, que ficou rodando igual um peão desgovernado. Mas logo ele teve uma brilhante ideia, usando a rotação do seu corpo para impulsionar seu golpe. De primeira ele erra, mas novamente usa a rotação para conseguir desferir um golpe poderoso contra a cabeça do Kizaru, que foi simplesmente moldado igual massinha de modelar. O Saturno, que estava logo abaixo observando tudo, chamou o Luffy de Nika, e o Kizaru colidiu brutalmente contra um edifício ali próximo. Logo em seguida, a transformação do Luffy foi desfeita e ele virou um velho rabugento. O Vegapunk e todo o resto colidiu contra o chão. Ninguém saiu ferido e o Sanji conseguiu proteger a Bonnie. E aí ele finalmente chegou, o São Saturno. Ele fala que não esperava que o Dr. Vegapunk ainda estivesse vivo. A Bonnie foi tomada pelo desespero ao ouvir a voz daquele velho. Afinal, era a voz que obrigou o Vegapunk a transformar o Kuma em uma arma, sem deixar um único pingo de livre-arbítrio. Em um ato de raiva, a Bonnie se soltou do Sanji e correu em direção ao Saturno. Pegando uma espada que estava jogada no caminho, saltou em direção à testa do velho, cravando a espada no peito do Saturno. E assim o episódio terminou. Na melhor parte, como recompensa o que nós recebemos, na próxima semana vai ser um episódio especial da Bonnie. Obrigado, Toei, não precisava, ninguém pediu, mas você fez.